Cara, existe um erro que é cometido assim pelos iniciantes e também não iniciantes que pode custar caro para você dentro da plataforma do Facebook Ads. E de maneira nenhuma eu quero alarmar você ou criar uma complexidade na sua mente que não é real. Muito pelo contrário, eu quero simplificar. Afinal de contas, o dinheiro que está sendo investido na plataforma é suado. Eu sei que o seu dinheiro é suado, o meu dinheiro é suado. Então eu quero te dar informações suficientes para que você, antes de subir uma campanha dentro do Facebook Ads, tenha respostas. 3 respostas importantes, como por exemplo, quanto eu devo investir para ter a minha primeira venda no Facebook Ads? Você vai ter também com esse mapeamento do MV se a tua campanha é viável. Vale a pena eu investir ou não? 3. Você vai responder se você deve ajustar ou não uma campanha, se está na hora de ajustar alguma coisa ou somente aguardar. Isso tudo antes de subir a campanha. O que é isso? Isso daí é o mapeamento da jornada do seu potencial cliente. Mas presta atenção, não é somente o mapeamento, é o mapeamento das taxas, das informações. E esse mapeamento acontece de trás para frente. Então, aqui é o resultado que você está buscando. Eu vou mapear daqui para trás. Então, o que veio antes do resultado? Vem o que a gente chama de zona de conversão. Você vai entender isso daqui. Isso daqui é extremamente importante para você fazer o mapeamento. O que é a zona de conversão? Qualquer coisa que vai acontecer à venda. WhatsApp, landing page, como eu sempre repito em vários vídeos. Antes da landing page, o que tem aqui, ó, entre uma coisa e outra? Você tem a taxa de carregamento. Aqui vai ter um indicador extremamente importante. A gente chama esse indicador de visualização, página, destino. Então, entre o clique no seu anúncio e o carregamento para a zona de conversão, existe a visualização página de destino. Existe um percentual aqui que precisa ser mapeado. Precisa ser um percentual aqui, precisa ser mapeado. Eu estou falando aqui percentual de visualização para destino ou de cliques perdidos. O que é isso, os cliques perdidos? Para você entender. A pessoa viu o anúncio, ela clicou no anúncio, certo? Quando ela clica, tem um tempo de carregamento aqui, ó, que vai levar a pessoa para a zona de conversão. Tem pessoas que param aqui, ó. Ou seja, se 100 pessoas clicou e 60 foram para a zona, significa que você perdeu 40 nesse meio tempo. Ou seja, 40% das pessoas não foram para a sua zona de conversão. Então, é esse meio campo isso daqui. Antes do clique tem o quê? Tem o CTR, que é medido por esse indicador. E antes do CTR, tem o quê? Tem a impressão do seu anúncio. Você não está vendo, mas eu vou diminuir aqui para você poder enxergar. Ó. Ou seja, de frente para o fundo é impressão, CTR, o clique, visualização de página e a taxa de perdidos ou a taxa de visualização, zona de conversão e resultado. Essa planilha ela não está completamente pronta ainda, mas ela faz parte de um projeto que a gente está desenvolvendo e que vai ajudar muita gente, principalmente aquelas pessoas que já têm uma base no Facebook Ads, mas não sabem como otimizar suas campanhas, não sabem como fazer pré-lançamento de campanha. O que acontece aqui? Essa planilha vai ajudar você a identificar o seu MV, vai conseguir identificar aqui para você quais são os indicadores chave para que você considere na sua campanha e mais, quanto você precisa investir para ter a primeira venda. Então perceba, a gente tem aqui, ó, número de vendas, eu vou colocar 1, eu poderia colocar 20, 30, mas eu quero saber para fazer uma única venda e depois eu posso proporcionalmente aumentar isso, tá? Mas só para você entender, eu quero fazer uma única venda aqui, extremamente importante, tá? Você não pode tirar esses dados da sua cabecinha, porque se você tirar da sua cabeça, isso aqui vai perder a função. Qual que é a função disso? Te dá previsibilidade de quanto que você precisa investir. Então, se você inventa da sua cabeça a sua taxa média de conversão, vamos supor, minha taxa média é de 15%. Tudo vai mudar. Perceba, tudo muda. Quando eu mudo a taxa de conversão, tudo muda. Então, os indicadores-chave vão mudar. Então, se você coloca uma taxa irreal aqui, você vai estar olhando para um indicador-chave que não vai te dar poder de decisão preciso. Muito pelo contrário. Apesar de isso daqui não ser 100% assertivo, porque nada é, isso vai te dar uma previsibilidade, uma maior probabilidade de estar analisando sua campanha de forma assertiva, de estar iniciando a sua campanha de forma assertiva. Vamos seguir aqui.
aqui para você entender. Vamos supor que eu vou colocar 2%, tá? Se eu coloco uma taxa de conversão média de 2%, porque eu sei que às vezes eu fico em 2,5, 3, 1,80 e na média eu tenho uma taxa de 2%, eu vou ter uma previsibilidade próxima da realidade, do concreto, tá? Não pode se descolar da realidade isso aqui, porque senão isso aqui não vai funcionar para você. Então eu tenho uma taxa de conversão média de 2%. E aqui ele já me responde o que eu vou precisar, por exemplo, de visualização, página e destino necessária. Eu vou precisar de 50. Aqui, de quantidade de cliques e saída necessária, eu vou precisar de 100. Quantas impressões eu vou precisar? De 3.333. Então, de todos os indicadores aqui, para fazer uma venda, você precisa ter 50 visualização de página ou ter um CTR de 3%, ou ter 100 cliques, ou ter 3.333 impressões. Agora, presta muita atenção aqui. Você vai definir um indicador. E aqui já está na ordem de importância. Vamos pegar essa aqui como exemplo. A gente precisa de 50 pessoas dentro da nossa página de destino. E página de destino, considere a sua zona de conversão, beleza? Tem que entender isso aqui. Então, vamos imaginar que você está com 50 visualização página de destino. Ou seja, você está com o seu indicador correto. Se esse indicador está apontando isso e você está com 0 vendas na ponta, significa que a tua campanha vai precisar de ajuste. Por que ela vai precisar de ajuste? Porque ela alcançou o viável para fazer uma venda. Se ela alcançou esse número de pessoas e não fez uma venda, significa que a sua taxa de conversão está menor do que você estipulou de 2%. E lembre-se, essa taxa de 2% não estipulei da minha cabeça, é a minha média mesmo. Então, se eu sei que a minha taxa de conversão ela está abaixo do que era esperado, aonde que eu devo ajustar? Para você saber isso, você precisa ter o entendimento de correlação das métricas. O que é a correlação das métricas? Taxa de conversão está relacionada com o quê? Então, quando você sabe isso, você sabe aonde apertar o botão. Então, esse é um cenário. Agora, vamos imaginar o seguinte, um outro cenário. Um cenário onde você alcançou 40 em vez de 50, visualização para destino. Com base no indicador, você pode ficar preocupado. Caramba, velho, não vendi ainda. Gastei, sei lá, R$100 e não vendi ainda. Claro que você não vendeu ainda. Você não alcançou o número necessário para que você faça a venda. Então, com esse número aqui, já está planejado. Você não vai vender. Não adianta você se desesperar, não adianta mudar anúncio, não adianta. Você pode fazer outra campanha. Você só vai estar perdendo dinheiro. Porque dentro da realidade das suas métricas, o mínimo viável que você precisa é disso daqui. É de 50, não de 40. Então, eu já vi muito disso. Muitos alunos ou muitas pessoas que não são nossos alunos ainda, vinham até mim, cara, não sei o que está acontecendo, eu não consigo vender, tô rodando, não sei o que, já fiz 300 mil campanhas, e quando você olha para a campanha do cara, tá tudo fragmentado, o cara não bateu o mínimo viável em nenhuma das campanhas, por quê? Desespero, não sabe que ele precisava de 50 visualização, porque ele não tem informação sobre a taxa de conversão. E pode acontecer outros cenários, como por exemplo, aqui a gente percebe que a gente tem 4 indicadores que a gente pode olhar, mas a gente olha para o mais importante. Só que você pode olhar para os outros para saber se tem alguma coisa que está em desequilíbrio. Se você olha para o CTR, por exemplo, e ele está batendo o CTR estipulado lá pelo indicador, o que você imaginar pelo que eu estou falando? Deveria ter vendido, mas não necessariamente, porque lembra, é questão de funil. Por isso que eu falei, olhe do mais importante para o menos importante. Se você olha o CTR e está 3, você pode falar, esse indicador 3 significa que eu deveria estar vendendo. Tá, mas se você está com CTR de 3, só que a visualização para destino bateu 45 e não 50. E aí, mesma coisa que eu falei para você, correlação de indicadores. Então, o que acontece na jornada? Vamos imaginar a jornada aqui. Do CTR para a visualização, lembra que eu falei que existe um meio caminho? Ou seja, tem pessoas que ficam no meio do caminho, que é uma outra taxa que precisa estar mapeada. E onde que você altera isso? Dentro do seu MV. Então perceba, a minha taxa de visualização está 50. Nesse cenário, talvez, ela esteja mais de 50. Talvez a minha taxa aqui esteja em 60%, por isso que, em vez de 50, eu tenho 45 pessoas. E se eu tenho 45 pessoas dentro da minha página destino, com uma taxa de conversão de 0,20, evidentemente que eu não vou ter venda. Então percebe, dentro da jornada, houve um desequilíbrio entre a taxa que eu havia estipulado lá.
Por isso que eu falo, é importante que essas informações estejam mais próximas da realidade possível. Caso contrário, isso daqui não vai funcionar para você. Agora, se estiver próximo possível, o mais próximo possível, a probabilidade de você tomar decisões assertivas antes e pós-campanhas são infinitamente maiores. Então, entendido a questão do mapeamento, mapear a jornada com as suas taxas vai te dar um poder que muitas pessoas ainda não têm na hora de começar uma campanha. Você consegue ver se faz sentido para você ou não. Você consegue ver se você precisa aumentar a sua taxa de conversão, se você precisa aumentar o seu CTR antes mesmo de começar uma campanha. Agora, evidentemente que isso daqui vai te dar base para saber se você deve ou não ajustar, mas não vai te dar base no que ajustar, porque o que ajustar tem outros elementos e evidentemente que eu não consigo decorrer todos esses elementos aqui, mas a grande questão é, você vai olhar os indicadores dentro da plataforma do gerenciador, aí sim você vai para o gerenciador, vai correlacionar esses indicadores e ver onde você precisa ajustar. Inclusive, o projeto que a gente está desenvolvendo é justamente para ajudar as pessoas a otimizar suas campanhas de forma avançada e profissional. Qualquer tipo de campanha na plataforma do Facebook Ads. Se você quiser mais informações a respeito, entra no grupo do Telegram para saber como que anda o desenvolvimento desse projeto e como que você pode acessar esse projeto que a gente está desenvolvendo para ajudar pessoas que já têm uma base legal no Facebook, mas que não sabem otimizar campanhas. Antes da gente seguir aqui para mostrar na prática como que você vai fazer isso daqui, eu quero pedir que você se inscreva no canal, caso ainda não é inscrito. Por algum motivo, 80% das pessoas que vêem nossos vídeos não são inscritos, cara, e eu não entendo por quê. São conteúdos de alta qualidade. Clica no inscrever, é totalmente gratuito, você não vai ter cobrança nenhuma. Essa é uma forma de você reconhecer que o nosso trabalho aqui no YouTube é um trabalho verdadeiro, que tem tentado e ajudado muitas pessoas. Inclusive, temos depoimentos de pessoas que nem são alunos nossos, tendo resultados somente com os conteúdos que a gente tem passado aqui. Então, clica no botão aí e se inscreve. Então, como que você vai fazer isso na prática? Eu não vou disponibilizar a planilha, por quê? Primeiro, ela não está completamente pronta, eu vou ter que ajustar, tá? Onde que ela não está pronta? Na visualização página de destino. Eu preciso ver como que eu vou corrigir o problema que eu estou enfrentando com isso. Mas essa planilha é de um projeto, é a planilha mestra, que vai ser dentro do projeto ali que a gente está desenvolvendo para otimização. São as ferramentas que a gente vai disponibilizar aos alunos. Mas não necessariamente você precisa dessa ferramenta. Entendendo essa lógica, você mesmo pode fazer essa ferramenta para te auxiliar. É uma ferramenta que te auxilia, não necessariamente é algo necessário. Você pode fazer isso mapeando os seus dados, só precisa saber a questão da jornada do seu cliente, tá? O que você precisa? Mapeou aqui, ó, impressões, CTR, taxa, clique perdido, visualização página de destino e compra. Então, o que acontece? Dentro dessa jornada de um anúncio, você tem as métricas que estão no meio delas. Então, por exemplo, se você teve 1.000 pessoas que visualizaram o seu anúncio e você teve aqui 100 pessoas, qual que é a taxa entre elas? Aqui é cliques, tá? Visualização, cliques. A taxa aqui é de 10%. Como que ela é calculada? 100 dividido pelo 1.000, ou seja, cliques dividido por impressões. Aí você vai ter o CTR. Basicamente, é isso que o CTR faz. Pega o número de cliques e divide pelo número de impressões. Aqui você vai ter a taxa de cliques perdidos, que nada mais é aquilo que eu te expliquei. De 100 pessoas que clicou, nem todas vieram para cá. Então, essa perda vai gerar essa taxa aqui. E aí você precisa gerar essa métrica personalizada dentro do gerenciador para você pegar. Como que você cria ela? Simples. Você vai pegar o número de pessoas, que é uma métrica padrão dentro do gerenciador, e dividir pelo número de cliques. Aí você vai ter essa métrica aqui, que é a métrica personalizada. Todo o resto já tem na plataforma do gerenciador. Todo o resto já tem. Você vai pegar. Tem alguma campanha de venda lá que você rodou? Pega a média lá. Pelo menos é um dado real. Ah, mas teve só uma campanha. Evidentemente que a sua probabilidade de acerto com esses dados é ínfimos. Quer dizer, você nem rodou, você nem tem dados. Estatisticamente falando, você não tem o suficiente para tirar uma conclusão. Mas tudo bem, cara. Pega do mercado ou pega essa informação que você já tem. É melhor do que você criar da cabeça. Porque eu já atendi muitos clientes, né? Atendo muitos, que eles dizem assim, cara, minha taxa de conversão é 25%. E quando vai botar na prática, é 10, 12. Cara, é muito diferente. Então, você faz um planejamento, uma previsibilidade acima daquilo que ele está falando e, evidentemente, que vai gerar frustração. Por quê? Porque os dados estão errados. Tá? Então, pega dados mais concretos possíveis. Bom, quem quiser seguir eu lá no Instagram, Alex Lopes.
beleza? Eu acabo respondendo algumas pessoas lá, só que manda perguntas, tá? Tem gente que manda assim, boa tarde. Cara, eu não consigo responder boa tarde, né? Eu só vou dar prioridade porque são muitas pessoas que enviam, né? Muitas pessoas começam a me seguir lá no Instagram, me perguntam e tem pessoas que só mandam boa tarde. Então eu dou prioridade porque eu não consigo atender todo mundo mesmo. Eu só dou prioridade para aquelas perguntas mesmo. Se você só mandar boa tarde ou algo do tipo, eu não vou saber exatamente o que você quer. Então mande a pergunta, né? Que eu vou estar te respondendo lá no Instagram.